A nossa convidada de hoje é a conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Doris de Miranda Coutinho. Ela que tem uma linda história no direito financeiro. Ela hoje em dia é doutoranda em Direito Constitucional pela Universidade de Buenos Aires, mas também é mestre especialista em 3 áreas distintas, com ênfase no controle externo. A professora Doris também foi procuradora de contas do Tribunal de Contas do Tocantins e, após algum tempo do exercício dessa função, foi nomeada conselheira deste mesmo tribunal. Foi a primeira mulher a assumir essa posição. Além disso, exerceu a presidência desse tribunal e hoje atua fortemente nas atividades acadêmicas dos tribunais de contas através da posição que ocupa no Instituto Rui Barbosa. Com vocês, a professora Doris. Olá! Primeiramente, gostaria de salientar a importância e a oportunidade do desenvolvimento do Projeto XI, que foi minuciosamente idealizado pela professora Ana Carla, do qual participam apenas mulheres, professoras e pesquisadoras, falando sobre finanças públicas. Eu me sinto realmente agradecida e privilegiada por fazer parte desse projeto. Estamos num ambiente acadêmico altamente qualificado e para tratar de matéria de suma relevância a todos nós. E dentro desse cenário todo especial, coube-me discorrer sobre controle social e orçamento participativo. Para começar a falar sobre esses temas, é necessário primeiramente ter essa clareza de que o envolvimento da sociedade com os assuntos públicos é componente nuclear da teoria democrática. Importar-se com a gestão dos recursos que são recolhidos compulsoriamente através dos impostos, portanto, é a essência do que nos torna cidadãos ao invés de súditos. A fiscalização eficiente da atividade financeira do Estado atravessa todo o ciclo orçamentário. Assim, o controle deve incidir sobre a previsão da receita, a fixação das despesas, a elaboração dos projetos de leis orçamentárias e a sua execução, para que se tenha em vista tanto a certificação do cumprimento das normas jurídicas, quanto a efetividade, a eficiência e a eficácia daqueles gastos realizados. Nesse contexto, o controle pode ser considerado como um passivo que vem equilibrar o ativo correspondente ao poder de manejo do dinheiro público. Em outras palavras, na medida em que se outorga ao poder público a competência para gerir recursos coletivos com o objetivo de assegurar a realização de direitos através de políticas públicas, os destinatários dessas políticas podem e devem exigir que sejam prestadas as contas sobre a correta utilização do patrimônio dispendido. E não é por acaso que o direito de pedir contas a todo agente público está disposto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá de 1789. E pela nossa Constituição Federal, de 88, a prestação de contas assumiu um caráter de dever inarredável de todos aqueles que manejam bens e valores públicos, como está lá expressamente previsto no artigo 70. Professora Doris, na sua fala você destaca bastante a necessidade para que a sociedade contribua com os tribunais de contas e exerça o seu papel de controlador original das contas públicas. Mas eu te pergunto, quais são as principais dificuldades que um cidadão comum, que uma pessoa como qualquer um de nós teria para fazer esse controle? A professora Ana Carla me indaga sobre quais as principais dificuldades para que a sociedade civil consiga controlar a execução orçamentária e como ela pode atuar com o controle externo. Pois bem, este cenário de não participação social no controle, a meu ver, se deve, claro, a inúmeras dificuldades. Mas eu posso destacar ainda a baixa acessibilidade dos dados públicos, sobretudo nos municípios menores,
onde os portais de transparência não são suficientemente operacionalizados, além da pouca palatabilidade e legibilidade das informações orçamentárias, dada a dificuldade de compreensão dos inúmeros códigos, siglas e denominações técnicas pelos cidadãos comuns. E aqui incluo também a deficiência na formação do cidadão. Falta uma educação cívica que fomente e se volte à cultura de participação. Somando-se a isso, ainda temos a desconfiança social, a ausência de eficácia dos instrumentos de controle social, que gozam de pouquíssima repercussão prática, e a falta de instrumentos que permitam ao cidadão agir diretamente na contenção de irregularidades na execução orçamentária. A exemplo da regulamentação de canais de denúncia para reportantes do bem. E esse panorama reverbera, claro, em prejuízo dos próprios cidadãos que ficam aí sujeitos à arbitrariedade dos gestores na alocação e na execução das despesas públicas, produzindo os resultados que infelizmente nós já estamos familiarizados: ineficiência, desperdício e corrupção. Além de tudo isso, as instâncias de controle financeiro do Estado devem, a meu ver, renunciar a essa atuação isolada em prol de uma ação cada vez mais colaborativa, em rede, que fomente a colaboração da sociedade no exercício da fiscalização. Professora Doris, dentro dessa esteira que a senhora fala, ressaltando a importância do controle externo, como é que pode se fazer a conexão do controle social com o controle externo? Ou seja, como um cidadão pode contribuir para o controle externo? Nessa esteira podem ser concebidos diversos pontos de contato entre a sociedade civil e os tribunais de contas, notadamente sob 3 aspectos que eu vejo: no aspecto persecutório, através das já mencionadas denúncias direcionadas às cortes por intermédio de suas ouvidorias, que irão processar esses relatos; no aspecto processual, por meio da manifestação de organizações civis como amicus curiae, nos processos cuja decisão possa repercutir no interesse coletivo; e, por último, no aspecto pedagógico, mediante a contínua capacitação dos agentes jurisdicionados, dos membros dos conselhos sociais e da conscientização direta dos cidadãos sobre a utilização adequada dos recursos públicos e as ferramentas que lhes estão disponíveis para a efetivação do accountability social. Conforme se extrai do capítulo referente às finanças públicas na Constituição Federal de 88, a legitimação dos gastos públicos se dá através das leis orçamentárias, que são de iniciativa do Poder Executivo, num diálogo com o Poder Legislativo. Contudo, o processo orçamentário não pode se dar alheio aos interesses e aos influxos dos cidadãos. Assim, então, quando há a discussão sobre o destino dos escassos recursos existentes, ali se instaura o campo propício para a convergência dos diversos setores da sociedade. Todavia, a população tem autoridade para participar dessas reuniões destinadas a eleger as prioridades alocativas e, com isso, legitimar os gastos públicos. Essa formulação ela adota como premissa a transição abordada pelo professor Diogo de Figueiredo, transição de uma democracia de autorização, na qual a participação da sociedade se resume à escolha eleitoral dos mandatários políticos, para uma democracia de exercício, que busca então ampliar o consenso político, propondo que os cidadãos elejam também como serão, não apenas por quem, mas como serão governados. No sentido institucional, as instituições de comando, fundadas na concepção
tradicional do direito administrativo, orientado pela supremacia do interesse público sobre o particular e nos atos de império, no século XX vem ceder espaço às instituições de consenso, que visam fomentar a cooperação da sociedade no processo de tomada de decisão, de modo a alcançar a paridade das relações entre governantes e governados. E nesse contexto, a participação social adquire fundamental importância no desenvolvimento da atividade administrativa, contribuindo dessa forma para aprimorar a governança, para propiciar mais freios contra eventuais abusos, proporcionando decisões mais prudentes e tornando as escolhas estatais mais acessíveis. Contudo, o que nós temos experimentado no campo orçamentário, como resultado do vácuo participativo na elaboração dos instrumentos de planejamento, seja no PPA, seja na LDO, na LOA, é um orçamento de ficção, que reproduz as desigualdades e que padece de efetividade. Assim, as renúncias de receita desmesuradas e indiscriminadas, a ineficiência dos gastos públicos para a melhoria dos indicadores socioeconômicos, a exacerbação de despesas que favorecem as classes mais altas em detrimento dos gastos sociais direcionados às populações socialmente vulneráveis, são alguns dos inúmeros fatores que traduzem essa triste realidade orçamentária. Nesse sentido, um instrumento que permite disciplinar o processo de formação da vontade popular de participação no ciclo orçamentário, inibindo a produção desses resultados, é a figura do orçamento participativo, que é uma criação brasileira, que consiste na necessária consulta prévia feita aos cidadãos acerca dos gastos públicos que querem ver realizados, antes que o projeto de lei orçamentária vá ao Legislativo para o debate e consequente aprovação. Se diz necessária porque a elaboração do orçamento sem essa consulta prévia aos cidadãos constitui ato ilegal, uma vez que violador do procedimento formal estabelecido em lei, acarretando, inclusive, nulidade passível de ser arguida judicialmente, até mesmo mediante ação popular. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.